fique muito bem informado. Acompanhe diariamente as notícias mais relevantes da Baixada Santista, acessando o site e redes sociais do Diário do Litoral. Diário do Litoral. Somos impresso, somos digital, somos conteúdo. Visite nosso site e siga-nos em nossas redes sociais. www.diariodolitoral.com.br. Olá, sejam todos muito bem-vindos, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. A partir de agora, o nosso programa Cidades em Debate, um programa onde a gente conversa com algumas personalidades aqui da nossa região sobre assuntos justamente da nossa Baixada Santista, do Brasil, do mundo, enfim, trazendo um debate muito legal. Então, a partir de agora, na próxima 1 hora, estaremos aqui apresentando vários assuntos onde vamos debater tudo o que acontece. Quero mandar um grande abraço a todos de Santos, São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Guarujá, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, Bertioga, pessoal que nos assiste de segunda a sexta-feira, 1 da tarde, pela TV Unisantos, canal 40.1 no aberto e o canal 12 da Claro TV, e também agora o nosso programa sendo transmitido pela TV Com Santos, canal 11 da NET e canal 8 da Vivo TV. Obrigado pelo carinho a todos vocês e a gente já deixa disponibilizada aqui as nossas redes sociais para que todos entrem em contato, para que vocês curtam as nossas páginas, para que você também possa compartilhar e ficar inteirado sobre os assuntos que a gente sempre antecipa, né? No nosso Facebook, Cidades em Debate, tá certo? Bom, vamos apresentar a nossa mesa de hoje, o nosso querido Dr. Maurício Baltazar de Lima, ele que é advogado, nosso comentarista do programa, está conosco aqui. Seja bem-vindo, tudo bem, doutor Maurício? Saudações, Santiago, saudações a essa linda e maravilhosa telespectadores, né? Essa audiência sensacional do programa Cidades em Debate. Mais uma vez, uma honra estar participando. Saúdo também a pessoa dos nossos debatedores, né? A Larissa e o Colela. Que tenhamos aí um bom programa de alto nível, informando e entretendo aí a nossa comunidade. Santiago. Tá certo, conosco também o nosso querido doutor Eduardo Colela, ele que também é advogado aqui da cidade de Santos. Colela, tudo bem com você? Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, boa tarde, Santiago, os nossos amigos de bancada. Um bom início de semana para todo mundo, né? Estamos aqui para comentar aí as notícias do pedaço. Tá certo. E com a gente também a nossa querida Larissa Forjanes, ela que é articuladora da FGV, né? A Fundação Getúlio Vargas, também representa aí o Sebrae, tá conosco hoje. Seja bem-vinda mais uma vez. Tudo bem com você, Larissa? Oi, Santiago. É um prazer mais uma vez participar do programa. Um abraço a todos os telespectadores, aos ouvintes e aos colegas hoje de programas dos doutores Maurício e doutor Colela. Tá certo. Bom, vamos começar já a nossa pauta, né? Trazendo o primeiro assunto. Esse aqui é um assunto meio duro, né? Para o brasileiro que está acostumado com democracia, e é um assunto que traz assim um certo receio a muitos pais e mães. Em São Paulo, pais e mães matriculados na rede estadual de ensino que não vacinarem seus filhos contra a Covid poderão ser denunciados ao Conselho Tutelar. Para o juiz da Vara da Infância e Juventude Iberê Dias de Guarulhos, a população deve denunciar os pais que não vacinarem seus filhos. De acordo com o magistrado, a vacinação de crianças e adolescentes é obrigatória, independente de como pensam os pais, e foi além. Disse que os pais podem perder a guarda dos filhos que não forem vacinados contra a Covid-19. Segundo dados do governo de São Paulo, das quase 8.500.000 crianças que existem no estado de São Paulo, apenas 227 mil foram contaminadas pela Covid-19. A letalidade de pacientes de 0 a 14 anos é de 0,1%. Bom, a gente sempre falando aqui de liberdade de expressão, de repente nos deparamos com uma notícia dessa, sendo a primeira. Doutor Maurício, avalie o que esse juiz está falando. Está certo ou não está? Me parece que ele está sendo demasiadamente exagerado e também tomou uma decisão assim, sem fundamento legal suficiente
para impor tamanha consequência aos pais que eventualmente estejam sendo sensatos, né, Santiago? Afinal de contas, essa vacina ainda é uma vacina experimental, há consequências, sim, para crianças, existe aí um número respeitável de profissionais da área de saúde questionando os efeitos que tem nos jovens, né, nas crianças, especialmente, e ainda é muito cedo para tratar deste assunto com um braço judicial, impondo dessa maneira uma consequência tão grave, né? Me parece que essa vacina, justamente por ser experimental, ainda tem uma série de consequências, que não há responsabilidade do fabricante, do Estado, há um Estado... É tudo uma novidade, né? E o judiciário, que deveria ser um ponto de segurança para a comunidade, está indo a um extremo que nem as autoridades competentes que estão investidas no cargo para tomar uma decisão desta natureza, né, os governadores, os prefeitos, por ordem do STF, ou a Anvisa e o próprio presidente da República, diante do cargo que ele exerce, ainda não tomou essa providência, porque ele, que nem é um técnico da área, tomaria uma providência desta natureza. Me parece que ele está sendo exagerado, e essa decisão também conflita com direitos individuais que estão lá na Constituição, né, Santiago? Não sou obrigado a fazer aquilo que não é imposto por lei, também tem a questão religiosa, a questão profissional, enfim, tem uma série de direitos individuais, além desse bom senso e da insegurança dessa vacina, que ainda é um experimento, para toda a comunidade, quiçá a comunidade jovem, né? Nosso patrimônio imensurável, trata-se do futuro desta nação. Me parece que essa decisão foi equivocada e exagerada. Espero que os envolvidos lá daquela cidade se utilizem do recurso apropriado para evitar que um mal maior possa ocorrer lá no futuro, principalmente para a comunidade jovem, né? Com as crianças que são os mais interessados no momento. Ô, Colela, esse juiz de Guarulhos, o Iberê, ele é da Vara da Infância e Juventude, ele se baseou no Estatuto da Criança e Adolescente, falando que isso está claramente no Estatuto da Criança e Adolescente, falou que independente de religião, independente do que for, tem que ser vacinado, e o vizinho que vê que o pai não vacinou o filho vai ter que denunciar, aí o conselho tutelar vai pegar a criança e ele vai tirar a guarda da criança dos pais. Quer dizer, é uma ação muito, muito drástica, né, segundo ele. Agora, por outro lado, existe a PNI, que é a Prevenção Nacional de Imunização, né, que isso aí é do Brasil, né, do governo federal, que toda vacina ela tem que passar por uma série de testes até ser avaliada com 100%, né, de acerto para que possa espalhar para a população, principalmente para as crianças. E a vacina da Covid ela não está no tal do Plano Nacional de Imunização, né? Então ela não faz parte. Não fazendo parte, isso que o juiz falou, está errado então, Colela? Não, ele está totalmente errado. Esse juiz está equivocadíssimo. Equivocadíssimo. Primeira coisa, ela não faz parte do plano, mas é uma situação emergencial, né? Não pode se dizer hoje, né? Ou trocam 6 por meia dúzia, dizendo que a vacina não é experimental. A vacina da Pfizer, ela tem que ser estudada até 2023. A própria Pfizer disse isso. A vacina vai ser estudada até 2023. A menos que eu esteja muito perdido no tempo, nós estamos em 2022. Se ela está ainda se ela vai ser estudada até 2022, é evidente que ela está na fase experimental. Mas a isso, as pessoas estão dando que a vacina foi liberada como condicional, né? Com uma condicional. Em vez de experimental, ela é condicional. Enquanto se estuda ela pode ser aplicada. Os resultados, ninguém sabe, evidentemente. Agora, esse juiz, ele me lembra muito o nazismo, né? Onde os filhos, aí eram os filhos, que podiam entregar aos pais que não aprovassem o nazismo. E na Rússia, a mesma coisa, os vizinhos entregando os vizinhos que não apoiavam o comunismo. Esse que é o perigo, essa liberdade que nós estamos perdendo, esse medo de ser denunciado. Porque é o seguinte, o pai não vacina o filho. O que pode acontecer? O Estado ir lá, essa providência, vamos chegar a esse ponto, vai. O Estado pode ir lá,
com autorização judicial e vacinar a criança. O que o juiz quer? O pai não vacina, ele vai perder a guarda da criança, o poder. Como? Ele vai colocar essa criança onde? Numa instituição casa, cheia de marginais? Ele não pode ficar com o pai porque o pai não deu a vacina. Então vamos botar ele numa casa de bem do menor aí, que aí pelo menos ele aprender a roubar, assassinar, traficar, fumar maconha. Né? É melhor para a criança realmente isso do que deixar ele sem vacina. Esse juiz está equivocado. Se ele ficasse quieto, ele já seria um grande poeta. Né? E não ocorreu isso. Eu acho que o que está acontecendo? Você veja bem, nas escolas privadas, não me lembro agora se é a associação ou sindicato das escolas privadas, está orientando as escolas a deixarem a solução, a decisão de aceitar ou não o aluno vacinado por conta de decisão governamental. Se o governo falar, olha, não precisa estar vacinado todo mundo, tal, o pai é responsável. Vai dar ou não dar vacina. Logicamente, parece, no estado totalitário que nós estamos, o estado vai mandar dar a vacina. Então, a escola vai ser obrigada a exigir. Mas o desgaste de exigir da escola particular, isso ela não está querendo. Nem a escola particular está querendo. Então, é uma situação que realmente conflita. E aí nós vemos que nasce com a violação dos nossos direitos básicos, né? De poder rejeitar ou não uma situação. Eu entendo que um pai consciente, mesmo sabendo que a vacina, os benefícios que ela pode trazer imediatamente sejam bons, ele vai ter que avaliar se aplica ou não. É poder decisório do pai. Não é do pai, é uma epidemia. Bom, então o Estado que se responsabilize com a criança. Porque o que acontece? Se o Estado fizer uma ação estatal, for lá, pegar a criança com o mandado do juiz e mandar aplicar a injeção e der um problema na criança, o Estado é responsável. Coisa que o fabricante da vacina não se responsabiliza. Por isso que ninguém quer, também ninguém entende isso. Se o negócio é bom, por que ele não se responsabiliza? E o Brasil foi obrigado a engolir esse contrato, porque senão não teria vacina. Essa é uma situação. Então, a vacina é, sim, experimental. Passou por todas as fases? Passou. Mas ainda nós temos muito coisa. Aí o pessoal fala, mas você toma vacina há 50 anos e nunca viu o que tinha. Mas quando eu comecei a tomar vacina, ela já foi estudada 10 anos antes. Então, ela está 60 no mercado. Essa está 2 anos. É totalmente... E com fatores novos de preparação, né? Não é o sistema tipo a Coronavac que usa o sistema antigo, que para mim, para criança, seria até melhor. Não sou médico, não entendo disso. Mas aí está começando, tá vendo? O nosso direito de liberdade de falar e decidir as coisas sobre nós já está começando a ser afetado porque os vizinhos, os parentes, não sei quem, o professor da escola vai denunciar tudo na polícia, no judiciário. Isso é perigoso. Parece que já estão usando a polarização da população contra ela mesma, né? Essa que é a verdade. Ô, Larissa, algo que a gente vê aqui nessa notícia, claro que a gente é a favor da vacina, tanto que eu tomei as duas, eu acho que todo mundo aqui tomou, mas a gente tem que ser realista. Foi uma emergência. E graças a Deus deu certo, né? Pelo menos a gente viu que os casos caíram, as pessoas estão pegando Covid, mas não tem aquele número assustador de pessoas indo para UTI, sendo entubadas, não tem mais isso, graças a Deus. E a não ser pessoas que têm aquela comorbidade mesmo, enfim. Mas aqui nesse caso, Larissa, a gente nota que tudo que falaram desde o começo, que as crianças, não se preocupem com as crianças, porque elas são imunes ao vírus, e a gente vê pelo dado do próprio governo do estado, que das 8 milhões e 500 mil crianças que existem no estado de São Paulo, apenas 227 mil foram contaminadas pela Covid, e que elas não sentiram nada, né? Agora, que a letalidade de 0 a 14 anos existiu morte? Existiu, mas foi 0,1%. Quer dizer, não compensa o risco pela adversidade que existe na vacina. Você, como mãe, o que você faria? Pois é, eu ia falar isso, né? Nós temos aqui 2 especialistas na área do direito, então eu não vou entrar nessa área porque não é a minha. E aí eu prefiro falar realmente como uma cidadã comum, né? Como mãe. Você usou o termo certo, Santiago. A polarização está tão grande que, infelizmente, nós temos especialistas que falam A, especialistas que falam B. Da mesma forma que nós temos especialistas que dizem que tem os efeitos colaterais e que podem acontecer alguma coisa, nós temos diversos especialistas conceituados, inclusive na Baixada Santista, falando que não, que as crianças devem tomar.
E aí o que acontece? Os pais, eles ficam com as informações, com diversas informações. O que acontece é que os pais, eles estão querendo informações precisas. Eles não estão querendo nesse momento politicagem, eles não estão querendo nesse momento polarização, eles estão querendo a proteção dos seus filhos, né? Eu não tenho filho pequeno, meu filho, graças a Deus, já tomou a vacina, já é maior de idade, já está imunizado. Só que eu acho que são diversas coisas que a gente precisa analisar, né? Porque, assim, foi aprovado pela Anvisa, diversas especialistas, inclusive a Associação Brasileira de Saúde participou disso, a Associação Brasileira de Pneumologia também participou disso. Então, assim, até que ponto as informações e o que está sendo repassado aos pais é verídico ou não? É fake ou não? Né? Porque eu acho que isso, na verdade, eu acompanho muito as redes sociais, a internet, os pais justamente ficam nessa dúvida, perguntando aos especialistas, doutor, mas essa notícia que saiu, e isso que saiu, as pessoas, a gente tem tanta notícia falsa e tanta notícia contraditória, que os pais se sentem perdidos. Como você falou, falar que a vacina não funciona, assim, é a opinião de cada um, e aí é a minha, né? Eu acho que é um pouco incoerente no cenário atual que nós estamos, por quê? Os números aumentaram demais da Covid, nós estamos vendo isso junto com a gripe, com variante, e o número de mortes, graças a Deus, não. Então, peraí, alguma coisa aconteceu. Não é possível que não seja a vacina. Ou está todo mundo se medicando, né? Então, assim, eu gosto muito de deixar, sabe, Santiago, eu não gosto de julgar, você já me conhece, mas eu gosto de deixar palavras e pensamento para que as pessoas pensem e busquem o certo. Eu acho que essa questão jurídica, a gente tem que ter a liberdade, os pais têm que ter a liberdade de escolha, mas da mesma forma que eu acho que uma escola privada, ela também, nós vamos ter diversas contradições disso. Tem escola que não vai querer se meter por conta da polarização, por conta daqueles pais que não querem, por conta dos pais que querem. Não é por conta de ser certo ou errado, porque ela vai ficar com medo de perder matrícula, de perder aluno, né? Por outro lado, tem donos de escolas privadas que, se eles chegarem aos pais e falarem, aqui na minha escola tem que ter a vacinação, nós vamos fazer o quê? É uma escola privada, é um empresário que arca com aquele custo, é o empresário que vai definir, diferente do município ou do estado, né? Então, como você falou, é um assunto delicado, é um assunto que precisa ser conversado, não é simplesmente o juiz chegar e impor, eu concordo com os advogados, com os doutores, mas é um assunto muito delicado. Quando a gente fala de 0,1% é pouco, mas e se fosse uma criança nossa? Né? Então, assim, e a mãe que perdeu uma criança para a Covid, o que será que ela pensa disso? Será que as autoridades estão dispostas a ouvir essa mãe e ver o que Mas ela está ela passando? teria o direito de vacinar o seu filho também, né? A Pois gente não está falando que não vai sim, vacinar, né? sim, Mas aquela sim. mãe que acha que é um risco, ela também deveria ter o direito de não querer vacinar, né? Com certeza, eu acho que assim, os pais são os responsáveis pelos filhos. O que pode acontecer é essa situação que eu estou falando para você. De repente, eu sou contra e não quero vacinar meu filho. E na escola dele é obrigatório ter a vacina. Que também é Vai uma gerar um liberdade, né? Uma liberdade do dono da escola, dos conforme dois você lados. falou, né? Tem a Exato. liberdade dos dois lados, porque eu, como empresária, eu posso querer, porque assim, não sei se vocês recordam, na época da questão das prioridades, os professores fizeram campanha na internet para serem vacinados. Então, não adianta também a escola falar, não, eu acho que sim ou não, e aí os professores vão para as redes sociais, vão para a internet, vão nos sindicatos exigir a vacina, porque eles colocam lá nas redes sociais que as crianças vêm e que o risco, e o medo, e eu não tiro a razão deles, é o que eu falo, acho que cada profissional, ele dentro da sua área, ele sabe o risco que ele corre, ele sabe o que ele vive. É diferente a gente dar uma opinião, e é diferente dentro da sala de aula e dentro da escola, a gente hoje entender como funciona. Hoje, nós estamos vendo o órgão que eu presto serviço, que você sabe,
teve um surto de pandemia, estava fechada 2 semanas, fazendo atendimento online, atendimento remoto, reuniões online, quer dizer, tudo isso está voltando, né? Tudo isso está voltando. E aí eu acho que a preocupação é como é que nós vamos fazer com o ensino, que já foi muito impactado. Nós vamos demorar anos para recuperar o ensino dessas crianças com a pandemia, porque nós temos um índice muito baixo na educação. Então, eu acho que, assim, é colocar os assuntos que necessitam ser discutidos pelas autoridades de forma correta e não de forma polarizada e nem envolvendo política, porque aqui a gente está tratando de saúde, dos jovens que vão conduzir, como você falou, é o futuro do nosso país. Então, é um assunto realmente muito delicado, precisa envolver as escolas, sim, numa conversa, precisa envolver diretores de ensino, secretarias de ensino, eu acho que todas dessa área precisam ser ouvidos nesse momento. Colela, você queria falar o quê? Pode falar. Isso, então, deixar bem claro aqui uma coisa, eu sou a favor das vacinas. Todas as existentes para as crianças, obrigação de tomar, os pais têm que dar, eu sou a favor disso. Exceto a Pfizer, por enquanto, ou qualquer outra que se apresente em relação à Covid. Vamos rememorar aqui. Quando começar a surgir vacina, não. Todos os adultos têm que se vacinar. Criança, o risco é mínimo, não tem perigo. A criança não vai para a escola para não ter perigo de contagiar os professores e não contagiar o vovô, a vovó que está em casa. A criança não tem perigo nenhum. Aí agora que a população adulta está praticamente toda vacinada, que se numa população, numa geral de pandemia, 100% sem vacinação, a criança não tinha perigo, agora com 90% da população adulta vacinada, para a criança está tendo um risco iminente, que tem que aplicar de qualquer maneira, quem não aplicar é criminoso, né? É verdade, e não afasta em momento nenhum, a vacina, ela não está sendo polarizada, ela está sendo politizada. Entendeu? É questão de política. Se um fala que é contra, outro fala que é a favor, é medição. Porque é o que a Larissa falou. Médicos de ciência extrema, a favor. Médicos de ciências extremas, contra. O que o pai precisa para decidir são informações. E o que não aparece nesse meio são informações que digam, ó, pode acontecer isso. Não existe. Você não vê. Verdade. Você vê um caso isolado que alguém gravou no YouTube, que passou, veio para o Face, veio no Instagram, mas some logo, porque o YouTube, o Face, o Instagram tiram do ar. A que custa uma mãe vai botar uma criança que ficou com algum problema em função da vacina, vai botar isso no ar se aquilo não causou aquele mal à criança dela? Essas informações nós não estamos sabendo. Só estamos sabendo o seguinte, não, vai ser obrigado, é obrigado, tem 0,1, vai... mas até um tempo atrás a criança não tinha perigo. É evidente que tem perigo, pega, contagia, é um ser humano como qualquer outro. Mas nós temos que... São nossos filhos. É a geração que vai tocar o país. É um momento até de agir preventivamente, né, doutor? Exatamente, é um momento de agir preventivamente, de melhorar os estudos, de colocar realmente a certeza do que está sendo feito para frente e passar essa informação. Você imagina o seguinte, acontece uma coisa com uma criança, o pai que não quis vacinar, ele matou esse pai junto. Vejam, dá uma vacina na criança, acontece uma coisa que ele não queria vacinar, e ele foi obrigado a vacinar e deu alguma coisa. Ele vai querer matar alguém. Esse pai se mata. Entendeu? Esse pai se mata. Exato. Ô, doutor Maurício, então, isso poderia ser... informações. Poderia ser enquadrado como uma fake news desse juiz Iberê Dias? Não, uma fake news não, porque de fato aconteceu essa decisão. Né? Uma desinformação. É uma decisão equivocada, com parâmetros fáticos, né? E legislação, ausência de legislação e fatos realmente que motivassem uma decisão dessa natureza. Os números não recomendam uma decisão dessa natureza, não justificam uma decisão dessa natureza, né? E só para exemplificar aqui, colegas, eu tenho 2 crianças, eu ainda tenho uma de 8 e uma de 10, e tenho um de 17. E aí, conversando com a pediatra, foi complicado as informações que eles têm, que a discussão técnica entre eles está confusa. Né? E tem, sim, experimentos, tem situações fáticas de verdade no meio acadêmico lá da medicina, enfim, que está trazendo discussões de alto nível
e que não dá certeza para ninguém. Então, impor uma decisão desta natureza num cenário desse, eu que tenho, né, essa condição profissional, também sou muito participativo com os meus filhos, eu fico preocupado. Enfim, o de 17 já vacinou, a de 12 decidimos agora, nesse momento, vacinar, mas, assim, com muita preocupação, porque é uma incerteza absoluta. Sou a favor da vacina também. Gera insegurança, né, doutor? Exato, mas tem que verificar, tem que ter um estudo mais apurado e respeitar aqueles que, eventualmente, eu conheço muita gente da área da medicina, pessoas atualizadíssimas, com uma competência muito grande, que não estão se vacinando nem vacinando as crianças. E a gente tem que respeitar, tem que verificar. Enfim, me parece que essa decisão, em todo o seu contexto, é equivocada e merece ser reformada. Santiago. É uma questão muito engraçada, entre aspas, né? Porque a gente espera nesse momento tão delicado, uma informação, um abraço, né, do governo, e a gente tem um empurrão, né? É complicado isso. Então não tem a informação, como a gente está falando aqui. Qual o problema que teria de ter a informação? Aí eu acho que muito mais pessoas iriam querer vacinar os seus filhos do que ficar nessa obrigatoriedade. O que tem por trás disso? É o primeiro desconfiômetro que dá. O que tem por trás disso? Está todo mundo empurrando meu filho para ser vacinado. Aí você consegue informações. Não precisava. Então, que até ontem não precisava. Aí você consegue informações nas redes sociais que são censuradas, né? E você vê que tem um embasamento legal, conforme o Colela disse, quando você consegue assistir, né? Aí você fica mais desconfiado ainda. Qual o problema de ser transparente e falar a verdade para o povo? O povo sabe analisar, né? Por que não trazer à baila essa questão técnica e enfim, essa dúvida toda que tem entre os profissionais e largar na mão dos pais? Olha, pais, a verdade é essa. Tá uma dúvida, não se tem ainda cientificamente qual vai ser o resultado lá na frente. Vocês decidam, quem quiser vacina, quem não quiser não vacina, e vamos lá. Né? Com informações, eu acho que o número de vacinados ia ser bem maior, né? Com certeza. Evitaria essa polarização ou a politização desse tema, né? E o pai, tranquilo, ia decidir sobre o assunto. Me parece que esse seria o melhor dos caminhos. Exato. Bom, é o nosso programa Cidades em Debate aqui na TV Unisantos e também pela TV Com, né? Na TV Unisantos é 13h, de segunda a sexta-feira, e na TV Com às 19h. Vamos trazer mais uma notícia aqui da nossa pauta, e a gente vivia perguntando, né? Cadê os setores, a OAB, cadê o pessoal que sempre fez um auê, fez um eco, tinha voz, sumiu todo mundo? Agora o movimento dos advogados de direita do Brasil e o movimento Advogados Pró-Bolsonaro Brasil emitiram na última terça-feira, semana passada, uma nota de repúdio contra a petição incidental protocolada no inquérito 4781, indicando que censurar o presidente da República é atacar a instituição da presidência do Brasil e a própria democracia. O movimento de advogados que apoiam Jair Bolsonaro apontam que o senador Randolph Rodrigues deseja intimidar o povo brasileiro ao atacar a liberdade de expressão e a democracia brasileira, calando a voz do presidente do Brasil por meio de pedido acauletatório, né, no inquérito 4781. Bom, os advogados integrantes desse movimento, advogados de direita do Brasil e o movimento pró-Bolsonaro, avaliam que o pedido do Randolph Rodrigues é mais uma ação inconstitucional de oposição política contra o presidente Bolsonaro, visando silenciar sua manifestação de opinião contrária e inoculação de substância experimental vacinal em crianças. Quer dizer, começou com esse assunto aí das crianças, mas a gente vê que cada vez mais parece que a censura está existindo. O alvo disso tudo é o Bolsonaro, ou Colela? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Eu, como advogado, eu me sinto frustrado, porque o que acontece? Você está vendo aqui a notícia? Os advogados de direita, não sei o quê. Eu acho que a advocacia perde com isso, porque não tem que ser advogado de direita, de esquerda. Os advogados teriam que se manifestar contra isso, porque é contra, realmente, a liberdade de manifestação. Né? O senador Randolph, ele é um parasita da Covid. Ele está sobrevivendo politicamente às custas da Covid, da desgraça dos outros. Né? Porque esse inquérito 4781 é o inquérito da fake news. Né? Então, ele quer impedir, calar o presidente.
todos os advogados deveriam ser contra isso. E não só advogados de direita, nem de centro, todos. Porque a partir do momento que querem calar alguém, uma autoridade pública, tirar a liberdade dela se expressar, seja com coisas boas, seja com coisas ruins, seja com besteiras, é o começo do fim da expressão de liberdade, que é o que o juiz está fazendo ali também. Uma decisãozinha numa cidade. Sabe? É isso que precisa parar. Não pode atentar contra esse direito nosso, esse direito constitucional. Isso sim é um direito pétreo, de cláusula pétrea. Então, o Randolph, ele sabe que não vai dar em nada, mas ele quer causar, porque é o que eu falei, ele é um parasita, né, da Covid. Tudo que tiver relação com Covid, que ele possa atacar o sistema, ele vai atacar, porque ele acha que é bom, porque mantém o nome dele na mídia, né? Mas os advogados todos, não só os de direito, deviam fazer, e não fazem isso, né? E não fazem. É uma pena, por isso que eu me sinto chateado, porque todos os advogados, devia ser a ordem dos advogados do Brasil, e não advogado de direita, de esquerda, de centro. Você veja bem, teve censura, jornalista, só comparando, que foi censurado na época da ditadura militar, do governo militar. E hoje, que é contra a censura, não sei o quê, tal, e hoje ela quer que censure o presidente. Não se pode falar, o presidente não pode falar, que tem deputado que não pode falar. Pelo amor de Deus, isso é totalitarismo, sabe? Não se pode levar nesse campo. O repúdio está correto. Eu só queria que fosse ampliado, que a ordem assinasse isso, não só um segmento da ordem dos advogados. Uma pena. Mas está aqui também, repudio esse Randolph, que é um parasita da Covid. Ô, Larissa, como é que você vê aqui esse movimento dos advogados? Pelo menos apareceu alguém falando alguma coisa, né? A gente estava sentindo saudade já, não estava? Nossa, Santiago, eu sou café com leite desse assunto aqui com 2 especialistas, né? Olha o doutor Maurício. Não, mas eu quero saber a sua opinião como povo mesmo, a nossa opinião, a minha e a sua, Larissa. Bom, como povo, eu acho, vou falar para você, realmente nós estamos sentindo falta de movimentos. Eu ontem conversei sobre isso, conversei sobre isso, inclusive de um movimento, não desvirtuando o assunto, mas voltado a essa questão dos movimentos, né? Nós estamos passando por um momento aí com o Refis, com os empresários. Cadê os movimentos? Onde estão as classes para realizarem esses movimentos? Eu tenho visto algumas, tenho participado de alguns, então, assim, eu acho que, é o que eu sempre falo, eu acho que a gente acaba sendo um pouco acomodado, né? E ontem eu fiz uma provocação e algumas pessoas falando para mim, não, Lari, mas a gente já está tomando tanta cacetada, tanta coisa que está vindo. Eu falei, ok, mas vamos continuar tomando as cacetadas na cabeça? É assim, as coisas vêm e a gente aceita? Né? Então, voltando à questão da censura, eu acho que a liberdade é para todos, lógico, com bom senso, né? A gente também não pode falar só abobrinha, a gente tem que falar coisas coerentes. Eu acho que as autoridades, principalmente, tem gente que brinca e fala assim, ai, mas coitado, ele não pode fazer isso. Eu falo, peraí, a partir do momento que ele é uma autoridade, ou que ele é um artista, que ele tem visibilidade, tem que ter bom senso, sim, porque são pessoas vistas, são pessoas onde muitas outras levam como exemplo, fazem igual. Então, assim, é muito complicado sobre isso, mas eu sou super a favor e eu concordo com o doutor que acabou de falar. Eu acho que não tem que ter movimento de direita, de esquerda, tem que ter movimento pelo certo. Né? Tem que ter movimento pelo correto e, pelo amor de Deus, censura não, né? Eu acho que todos têm que ter a liberdade realmente de expressão, com muito bom senso, mas a liberdade é nossa. E, doutor Maurício, você não acha que naquela CPI faltou alguns movimentos? Por exemplo, quando a doutora Anise foi maltratada, quando a outra especialista também foi maltratada, em questão como mulheres, não foram como pesquisador, quer dizer, como pesquisador e como mulheres. E agora eles ficam falando em censura. Qual é esse tipo de censura que eles estão falando que eu não estou entendendo? Você já entendeu isso aí, doutor? Veja bem, a censura é toda aquela que é de interesse deles, né? Que é trazer aquele cenário o pior possível para que eles, como muito bem falou o Colella, parasita da Covid, toda a questão que veio à tona em razão dela, principalmente essa CPI do fake news, e conseguir capitalizar
alguma condição política para as próximas eleições, porque já que ele não tem expressão nenhuma, pelo menos não tinha, e acabou aparecendo um pouco mais em razão do Covid. E no que diz respeito a essa questão, eles estão cerceando todo mundo, todo jornalista, todo advogado, todo presidente de movimento que vá de encontro aos interesses deles. E os interesses deles hoje, Santiago e colegas de mesa, estão com muito poder, né, com muito poder econômico. Veja bem, toda a oposição, em razão do governo do PT e de tudo que eles amealharam de patrimônio, de dinheiro, eles têm muito dinheiro para pagar, então eles estão municiando a mídia em geral, estão municiando pessoas de todas as áreas no sentido de tentar convencer uma suposta verdade, principalmente essa ausência de certeza no que diz respeito ao Covid e todas as consequências, e minar o máximo possível o nosso presidente, que tem muita coisa de errado nele, né? Mas, por hora, no meu ponto de vista, é o melhor que tem, não tem uma outra, não me parece, assim, no cenário político, econômico, social, qualquer outra pessoa que possa vir substituí-lo no momento, não tem uma terceira via, né? Estamos bem polarizados, infelizmente. E no que diz respeito à notícia, Santiago, os advogados de direita, ainda bem, no meu ponto de vista, que esses de direita se levantaram nesse momento, porque há algum tempo nós, os advogados, eu, colega, muita gente séria, está reclamando qualquer posição séria da OAB a nível nacional. E a gente sabe que, né, que Santa Cruz, né, ele está intimamente envolvido com essa questão de oposição ao governo e deixou a advocacia, deixou os direitos difusos e todo aquele direito que é de interesse do povo e que a OAB está investida de competência, de interesse, de legitimidade para defender e não vem fazendo. E aí, não vem fazendo por quê? Porque está envolto nesse mundo de interesse político e econômico que está contra o Bolsonaro, no meu ponto de vista, e não vai fazer. Então, movimentos de direita, de esquerda, de meio, seja lá o movimento que for, ou então, a exemplo daqueles advogados que eram promotor, eu não lembro, procuradores aposentados que vêm tomando medidas judiciais contra esse pessoal, sozinho, voos solitários, mas estão fazendo alguma coisa. Nós aqui, eu, Colela, dando a nossa cara, a nossa voz, a nossa opinião contra esse tipo de pessoa, né? Desse movimento contrário à democracia. Imagine, esse Rodolfo ele tá se utilizando do judiciário para conseguir um capital político, para estar na mídia. Isso é absolutamente ilegal no processo, não pode ser feito, né? Se utilizar do processo, seja ele civil, criminal, qualquer deles, para se manter, para conseguir um capital político ou se manter na mídia, já que o inquérito que ele se refere nem se trata desse assunto. Enfim, é uma série de desmandos se utilizando do judiciário para cercear direitos à comunicação, à opinião, enfim, e ainda se capitalizar, se manter na mídia para tentar alguma coisa política. Então, infelizmente, é só o da direita, no meu ponto de vista, mas tinha que ser muito mais advogados aposentados, enfim, todos os outros advogados organizados civilmente, em razão da ausência dolosa, no meu ponto de vista, da OAB nacional, tomar providências que ela deveria estar fazendo. Fazer uma pergunta para vocês dois que são advogados, você, doutor Maurício, e o doutor Colela, e a Laricinha também pode dar a opinião dela. A gente vê que a OAB com Santa Cruz, a nível nacional, tem um ritmo, né? Tem um estilo, conforme o senhor acabou desenhando agora. Isso aí reflete nas outras OABs, ou seja, nas estaduais e municipais também ou não? Santiago, até a última eleição me parece que refletia sim. Mas, veja bem, talvez não seja uma coincidência. A Patrícia Vizioli, se não me engano, salvo engano, o sobrenome, ela acabou de ser eleita e acabou de nascer, ou de ter alguma repercussão, os advogados, defensores da direita, enfim, acabou de nascer um movimento. Me parece que não é uma coincidência, ou seja, o resultado das eleições também não foi uma coincidência, porque a Patrícia, por exemplo, era oposição da administração atual. Então, me parece que sim, que nós, os advogados, enquanto sociedade organizada, tem se movimentado de tal modo a mudar esse cenário.
seja por essa organização, seja pelas OABs a nível nacional, ou melhor dizendo, municipal e estadual. Hein, ô Colela, você acha que a OAB, as OABs estaduais e municipais estão se desgarrando da nacional ou não? Não, já o Santa Cruz já está aí há algum tempo. As estaduais que nunca adotaram a linha deles sempre foram independentes. São Paulo era independente, exceto em fatos que tinham que seguir a lei, seguir a orientação da federal, sim. Mas politicamente, São Paulo teve um grande presidente que não se filiou politicamente em nenhuma ideologia e batalhou pelo que tinha que batalhar no direito dos advogados e da população em geral. Agora, esse senhor que está na federal, que mal representa os advogados, foi eleito porque realmente a esquerda é muito unida, concentra muito esforço, tem tempo e dinheiro para tentar ganhar as eleições em qualquer nível, em qualquer associação, sindicato. Nós conhecemos bem isso aqui em Santos. Todos os sindicatos de Santos, há uns anos atrás, eram de esquerda, porque só viviam em função disso. E o atual presidente é a mesma situação. Espero que os advogados corrijam isso o mais breve possível e que as eleições possam vir a ser diretas. Nada de eleição indireta, porque é um conselho que elege o presidente. E aí, dentro do interesse dos conselheiros, é eleito o presidente. O interesse tem que ser dos advogados. Então, os advogados têm que eleger diretamente o seu representante máximo. Então, espero que isso acabe em breve, né, possamos pôr fim a essa coisa absurda, porque a OAB, apesar de batalhar pela democracia, ainda comete alguns atos antidemocráticos. Então, acho que quando sair não vai deixar lembrança nenhuma, pelo menos para o bem da democracia, o presidente da OAB. Deixará para o pessoal de esquerda, mas para os que seguem uma democracia irrestrita, não fará falta nenhuma. Tá certo. Quer falar alguma coisa sobre esse assunto, Larissa? Não, Santiago, é fora da minha área de conhecimento. Eu só vou confessar que quando deixa para os nossos futuros juízes, né? Eu deixo para os especialistas, mas eu confesso aos doutores que eu fiquei muito feliz como mulher. E aí eu vou falar pela representatividade da mulher quando nós tivemos a Patrícia, né? Porque é uma instituição desde 1932 e foi a primeira mulher. Então eu confesso que pela representatividade da mulher eu achei fantástico isso na OAB, mas eles são os especialistas desse assunto, não eu. Tá certo. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos trazer aqui já o nosso Momento Câmara, né? Vamos trazer primeiro aqui um recado, em seguida o Maurício Araújo traz aqui o nosso Momento Câmara. Rapidinho, estamos de volta, hein? Fique muito bem informado. Acompanhe diariamente as notícias mais relevantes da Baixada Santista, acessando o site e redes sociais do Diário do Litoral. Diário do Litoral. Somos impresso, somos digital, somos conteúdo. Visite nosso site e siga-nos em nossas redes sociais. www.diariodolitoral.com.br. Estamos de volta no nosso programa Cidades em Debate. Agora, Maurício Araújo traz o Momento Câmara. É com você, Maurício. Da Câmara Municipal de Santos. Santiago, eu vou falar uma notícia que foi publicada agora semana passada, que foi a formatura, né, o término do treinamento dos guardas municipais de Santos com relação ao porte de arma. Então, eles passaram pelo treinamento da Polícia Federal, junto com a Guarda Municipal lá do Guarujá, onde foi feito o treinamento prático também de tiro e tudo mais, né? Então teve o apoio lá do pessoal do Guarujá. E por que eu estou falando desse tema, né, que foi divulgado aí na mídia em geral, né, que são 70 guardas que se formaram? Porque esse é um projeto lá de 2019, tá? Ele foi votado no segundo semestre, né, de 2019, sancionado pelo prefeito na época, e rapidamente, né, ele sancionou, porque ele tinha um interesse de fazer todo esse processo, mas para a gente ver como é um processo demorado, de 2019, agora em 2022, o início de 2022, eles vão começar a andar armados, né? Então, assim, um pouco para as pessoas entenderem que nem sempre
é culpa, às vezes, dos vereadores, né? Hoje eu estou passando um pouco o pano em cima, né? Mas nem sempre é culpa dos vereadores, do prefeito, porque existe um processo burocrático dentro das leis, né? O setor público, infelizmente, ele é bem engessado, né? Ele não é um setor como uma iniciativa privada, que é uma coisa mais dinâmica do dia a dia, que as coisas andam mais rápido, né? O setor público, ele requer uma série de burocracias, então são processos mais lentos e burocráticos. Infelizmente, não é só no setor municipal, também estadual, federal, tem todo esse processo, tá? Mas o importante é que agora a Guarda Municipal de Santos vai estar armada, é uma segurança a mais para os guardas, isso também é extremamente importante, tá? E todos esses 70 guardas estão preparados, né, para o porte, então vou parabenizar aí a todos que participaram desse processo de segurança para o município, que a gente já falou bastante no processo de segurança, que as necessidades que o município tem, tá? Lembrando que tem um projeto de lei federal também que foi votado no segundo semestre do ano passado, né, autorizando as guardas municipais poderem usar o termo polícia municipal, tá? Então esse é um termo que também vai poder ser usado, de polícia municipal. Lá na minha cidade, São Sebastião, eles já usam o termo polícia municipal, a guarda também é armada lá e consegue fazer um trabalho bem bacana junto com a polícia militar, tá bom? É isso aí, Santiago, um abraço! Tá aí, vamos falar sobre a Guarda Municipal de Santos Armada. Parece que houve esse atraso todo, justamente porque tem essa burocracia toda, mas parece que a Polícia Federal, que é quem avalia, né, no caso, o porte de arma, ela ficou suspensa, essa parte, no ano de 2020, né, e 2021 também. Retornou agora, com o final da pandemia. Como seria, o Colela? Parado, Polícia Municipal, é assim que ele vai anunciar para o ladrão, quando pegar na rua? Porque agora não pode ser usado esse termo, né? Nenhuma. Em hipótese nenhuma. A Guarda Municipal não tem competência para parar a pessoa. Ela é guarda patrimonial. Aí o Tribunal de Justiça reiteradamente, e essa semana passada ainda decidiu, que um elemento preso por tráfico de drogas em flagrante pela Polícia Municipal não podia ser preso pela Guarda Municipal, não podia ser preso porque ela não tem poder de polícia. Ela é guarda patrimonial. Eu não sou contra armar a Guarda Municipal, para que eles tenham defesa, segurança para eles próprios. Agora, me pergunto em relação à população. Eles precisam estar conscientes que a arma há de ser usada em defesa deles, na situação que compete a eles, na defesa de um patrimônio. Não de tentar parar um elemento, cercar alguém, trocar tiro com alguém numa diligência deles. Polícia, isso aí, usar o termo polícia é um absurdo, né? Mas é só um termo, não dá a competência do poder de polícia. O que a polícia faz? Ela investiga. A Guarda Municipal não investiga nada. No máximo, ela vai saber, estão roubando cobre aqui e vendendo ali num coisa. Daí ela vai, mas se acontecer alguma coisa, o que mais que ela vai investigar que não seja em relação ao patrimônio público? Homicídio não pode, roubo não pode. Entendeu? Algumas fazem, lógico que fazem, mas totalmente ilegal. Tanto que aí o cliente do nobre advogado conseguiu ser absolvido porque não era competência da polícia municipal prendê-lo. Polícia assim, entre aspas, da Guarda Municipal prendê-lo. O que as prefeituras querem, né, é ter um poder de polícia, mas não querem ter o ônus da polícia. Porque senão lutariam para mudar nas leis e ter a polícia municipal. Aí sim, uma polícia municipal, como existe nos Estados Unidos. Lá a polícia é o seguinte, ela é municipal, mas é polícia mesmo. Ela é municipal, ela é do condado. O condado seria aqui, vamos supor, a região metropolitana aqui da Baixada, e a estadual, fora a federal, né? Que seria fora a federal. E a estadual, que seria a polícia militar. Então, eles não querem ter esse ônus, mas querem fazer política. Não, estamos armando. Não pode fazer nada. É evidente que se um guarda municipal ver uma situação de perigo para terceiro e usar a sua arma para evitar que o terceiro seja morto e matar lá um ladrão, qualquer coisa, ele agiu em legítimo no direito de defesa de terceiro, da vida de terceiro, vai ter lá as excludentes. Mas ele, em confronto, não, porque acho que a Guarda Municipal não deveria nem confrontar com o cidadão, né? Imagina o perigo, retirar um morador de rua armado. Mas ele foi atacar o outro, deu um tiro nele, tem um descompasso. Colega, mas veio para cima de mim para me matar. Bom, me defendi, tudo bem.
No conceito, por exemplo, de um civil, uma pessoa normal, poder dar voz de prisão para alguém, isso pode, né? Pode. Até a Guarda Municipal também pode. Né? Mas eu não posso parar o cidadão na rua e falar, vem cá, meu amigo, deixa eu ver o que você tem no bolso, entendeu? Vejo lá o cara arrombando o carro, sei que o carro não é dele, eu vou lá e seguro o cara, a Guarda também pode. O cara tá armado, a polícia vai usar a arma contra o cara para... Agora, eu fico na dúvida se já pode sacar a arma de imediato para tentar deter, para não ser isso aí. Eu fico na dúvida, não sou criminalista, eu fico numa dúvida. Agora, o cara fez um esboço de que vai atacar, aí o guarda pode se defender, não tenho a menor dúvida quanto a isso. Mas ele fazer a ação e não a reação, eu já fico a situação de flagrância, né? Que temos aí. Situação de flagrância. Mas para dar um flagrante no caso, você já vai com uma arma empunhada, um guarda municipal? Então. Entendeu? Não sei, né? Mas se ele não for, ele pode tomar um tiro. Então. Eu sei que a Polícia Militar pode. Vai lá, aponta a arma, para aí, tá? Revista o cara, porque a Guarda Municipal não teria nem o poder de revistar o cara. Essa que é a realidade. As leis têm que ser mudadas. Hoje, na Praia Grande, a Polícia Militar, ela atende metade das ocorrências. A outra metade quem atende é a Guarda Municipal. Como será que está sendo feito isso, então? Não sei. Tem que estudar. Se estiver sendo muito bem feito, e nós sabemos que a Guarda Municipal tem prendido pessoas, mas é o que eu estou falando, é numa decisão de flagrante imediato, qualquer um, está lá. Mas nós estamos de pegar, fomos atrás, pegamos, estudamos, analisamos, tá legal. Lá na época da ditadura, né, quando baixaram o AI-5 e tal, que qualquer um podia fazer qualquer coisa do regime militar, as polícias e tal, o vice-presidente da Pelotas foi magnânimo. Quando perguntaram, mas você é contra? Foi o único voto contra. Eu falei, não sou contra aí a lei esse tipo de lei, mas eu sou contra porque o guarda da esquina vai poder fazer qualquer coisa. E esse é o problema. Se você der um parâmetro para ele que não é legal, ele vai fazer qualquer coisa, mas vai ter a repercussão disso para ele, para a prefeitura, né? E para o cidadão, porque o cidadão que porta uma arma, que não seja bandido, porque o bandido porta qualquer tipo de arma, né? O cidadão normal, do bem, um guarda municipal, ele tem que ser muito bem treinado, saber o que vai fazer. Porque o tiro não para na pessoa. Entendeu? Vai dar um tiro no meio do... estamos lá, estamos contra de um show, guarda municipal, dá algum problema, dá um tiro num lá que... é perigoso, é melhor ficar sem arma, avisar todo mundo, fazer o cara cuir, chamar a polícia militar. A polícia que atua, ostensiva, que tem que correr atrás do bandido, é a militar. Porque a civil é investigativa. Por isso que eu não vejo parâmetro para a Guarda Municipal ter o nome de polícia. Isso daí é algum deputadozinho que quer ser bacana, ele é o santo padroeiro dos guardas municipais. Ele está jogando vocês num fogo, vocês não sabem o tamanho. Ô Larissa, quero ouvir a Larissa antes do doutor Maurício. Você vai se sentir mais segura com a Guarda Municipal armada nas ruas da cidade ou não? Confesso para você que não. Porque concordo com o doutor... gera uma certa insegurança nessa questão do preparo desse profissional. Nós vemos diversas situações nas ruas, diversas situações. Como ele falou, o morador de rua, sequer você pode tocar nele. Você não pode tocar nele. Então, eu acho que assim, a palavra poder, ela dá muita força, né? E nem todo mundo sabe lidar com essa palavra. Então, assim, eu não sei, cada um vai ter o seu poder com uma arma de fogo na cintura. Como é que ele vai reagir? Ele tem preparo psicológico para isso? Porque uma das coisas que a gente vê muito é essa questão do preparo psicológico. Um profissional dessa área, ele precisa ser preparado psicologicamente, ele precisa ter uma capacitação muito forte, muito severa, para lidar com diversas situações. Por muito menos a gente vê o porrete comer solto. Então, assim, como será com uma arma? Então, é só essa a minha preocupação, sabe, Santiago? Porque, como o doutor falou, se não vai poder utilizar a arma para isso, nem até o policial hoje, ele tem receio de exercer a função dele. Porque tudo é colocado na internet, tudo é visto com esse olhar ou com aquele, quer dizer... Então, assim, vamos pensar nessa qualificação, né? Vamos pensar se esse profissional ele foi realmente qualificado por quem deveria.
né? Então, essa é a minha preocupação. Eu Tá penso certo. que isso pode causar mais problemas. Tá certo. Doutor Maurício, 2 minutos para o senhor falar para a gente o que você achou. E eu vou fazer até, é bom saber a opinião de vocês, porque eu vou fazer um pedido para o secretário de Segurança vir aqui no programa falar para a gente como vai agir, né? A Guarda Municipal Armada, né? Até para a gente sanar as dúvidas, né? Então, você que está nos assistindo, se tiver alguma pergunta, pode mandar aqui, ó. Já estou passando aqui embaixo do GC as nossas redes sociais, o nosso WhatsApp, para você fazer a pergunta. Eu vou fazer o convite para ver se essa semana, ou amanhã, ou depois de amanhã, o secretário de Segurança fale com a gente aí sobre essa questão. Doutor Maurício, como é que você vê isso? 2 minutos, doutor. A questão sensível é justamente essas duas, né? A legalidade e legitimidade da Polícia Municipal, da Guarda Municipal, que tem a natureza patrimonial e não persecutória, investigativa, né? Então, desde o nascedouro, a função dela é outra, e principalmente a questão do treinamento, né? Porque há de ser um treinamento específico, muito bem feito, para, inclusive, poder suportar as consequências dos seus atos. E, como muito bem foi falado pela Larissa, há já nos nossos tribunais, lá no meu escritório, deve ter umas 6, 7 ações que dizem respeito da má conduta, do mau trabalho realizado pelas guardas patrimoniais, tanto a municipal como a guarda portuária, né, que também tem uma similaridade com as funções aqui da guarda municipal e que abusam do direito ou, de forma culposa, acabam indo além daquilo que lhe é permitido, causando danos aos munícipes. E aí, consequentemente, a Fazenda Pública Municipal responde pelas respectivas indenizações. Então, essa matéria é muito importante, deve ser estudada com critério e, sem dúvida nenhuma, já que já está permitido realizar não só o patrimônio, o treinamento de autodefesa ou de defesa da vida de terceiros, mas a consequência psicológica no caso do mal ou do pior acontecer, seja para aquele indivíduo, né, fardado, seja para o munícipe, seja para o município, no que diz respeito à questão financeira, que vai repercutir no bolso de todos no final. Tá certo. Bom, deixa eu trazer aqui a nossa campanha da Igreja Coração de Maria. O pessoal está arrecadando alimentos, você que puder doar alimento, 1 quilo de alimento, cesta básica, ou então roupas usadas em bom estado, calçados, material de limpeza, de higiene pessoal. Caso você possa ajudar a nossa campanha, Ana Costa 74, na Igreja Coração de Maria, que eles montam cestas básicas proporcional ao número de pessoas de determinadas famílias, né, que são cadastradas lá, já passaram aí pela entrevista, enfim, né? Então, pessoas que realmente estão passando por dificuldades. Caso você queira ajudar, mas não tenha como sair, se locomover, você pode entrar em contato pelo telefone 32237381, falar com a Bebeca, ela que é a coordenadora lá da paroquial, e ela vai mandar uma viatura até onde você estiver na Baixada para poder resgatar todo esse material aí que você tenha para doação. E a gente agradece aí, porque realmente a pandemia meio que passou e não passou, as pessoas ainda estão se readequando, né, aos seus empregos, então é muito importante a sua participação nessa campanha. Nosso muito obrigado. Bom, quero agradecer aqui a nossa querida Larissa Forjanes, articuladora da FGV. Obrigado pela presença, viu, Laricinha? Sempre bom ter você por aqui. Obrigada, Santiago. O nosso querido Luiz Eduardo Colela, o nosso advogado. Colela, a partir de agora, então, acabou a moleza, né? Você vai aparecer mais, não é isso? Mas tem que falar isso pro Maurício, né? Quando você me convoca, eu tô aqui, né? Obrigado pelo convite, meu nome é Santiago. O doutor Maurício Baltazar, nosso advogado e comentarista, e principalmente a você que está na sintonia, obrigado pelo carinho. Amanhã tem mais um Cidades em Debate, tanto na TV Unisantos quanto na TV Com. Grande abraço, estamos com Deus, e amanhã quem chegar primeiro, espera outro. Até lá!